que nos faz diferente de máquinas enquanto alunos e professores? Era final da década de 70, início da década de 80, e a minha rotina enquanto estudante da escola de ensino fundamental era acordar de manhã, tomar café, ir para a escola, passar a manhã estudando, voltar para casa, almoçar, assistir TV à tarde, no final do dia ir brincar com meus amigos na rua, até que minha mãe me chamava, dizia para tomar banho, para jantar e aí fazer a lição de casa. Enquanto a gente fazia a lição de casa, a minha mãe me ajudava, eu tinha o livro à disposição, minhas anotações da aula, mas se a resposta não estava em nenhum desses espaços, a minha mãe me dizia: amanhã, pergunta para a tua professora. E essa frase, ela tinha alto impacto em mim, ela me assustava um pouco, porque para mim sempre foi difícil falar em público, perguntar na aula e muitas vezes perguntar para os próprios colegas. Quando tu és introvertido, especialmente num mundo que não tem tecnologia, as possibilidades de interação, elas acabam se limitando, e o aprendizado pode, a partir disso, ser impactado. Se a gente pensar no tempo em que eu estudava na escola de ensino fundamental, o acesso que eu tinha à informação estava vinculado à minha professora, à biblioteca da escola, aos livros e anotações que a gente tinha e às diferentes possibilidades de interação que nós podemos fazer com outras pessoas. Hoje em dia, falar em aprendizagem em um mundo repleto de tecnologia ficou um pouco mais fácil, embora a gente não possa negar que existem em nosso país milhões de estudantes que não têm acesso, por exemplo, à internet nas suas casas. Se nós pensarmos nessa história que relata a trajetória de um menino tímido no interior de uma sala de aula que está espalhada pelo Brasil, a gente vai ver sim que a tecnologia transformou, de certa forma, as nossas vidas. A tecnologia nos aproximou da informação, ampliou o acesso ao conhecimento e permitiu que novas dinâmicas e formas de interação fossem desenvolvidas. Hoje, se a resposta não está no livro, se a gente não anotou algo na aula, se os nossos pais e mães não conseguem nos ajudar, instantaneamente, através de uma busca na internet, a gente consegue infinitas possibilidades de resposta. Além disso, ficou mais fácil, sim, de interagir com os colegas sem precisar falar presencialmente, pessoalmente, o que, em algum sentido, deve ter ampliado também a possibilidade de trabalho coletivo. Esse exemplo que eu descrevi até agora mostra que temos hoje uma grande vantagem através do uso da tecnologia. Para mim, essa vantagem ela está especialmente relacionada ao acesso à informação. Mas isso, acessar a informação, não traz necessariamente, ou não se traduz necessariamente, em conhecimento e aprendizagem. Para mim, como professor, a transformação do mundo se dá pela educação. E a educação acontece num ambiente que precisa ser seguro, onde professores e alunos conseguem dialogar e transformar. Onde professores e alunos conseguem construir conhecimento conjuntamente através de interação. Onde professores e alunos juntos constroem o que a Alice Kolb e o David Kolb definem como conversational learning, em um espaço que envolve confiança e diálogo, construção coletiva. As grandes ideias sobre educação, na minha perspectiva, elas se transformaram ao longo do tempo, mas elas estão sim relacionadas com autores clássicos. Um dos autores que eu mais gosto e que impacta na minha forma de agir como professor é o John Dewey, um dos pais do pragmatismo americano, e que preconizava a importância da experiência como um processo relacionado à educação. A minha leitura dessa variável experiência é que a experiência ela gera sentido, gera pertencimento, e sentido e pertencimento geram engajamento. E engajamento é o que possibilita a aprendizagem. Não acredito que a gente possa aprender quando a gente não está engajado. E o que promove engajamento? Tecnologia? Sem dúvida. A tecnologia é um caminho para promover engajamento. Nós podemos, por exemplo, construir cenários, simular jogos, interagir com os alunos através de tecnologias, especialmente digitais. Podemos montar nuvens de palavras para entender como que os nossos alunos, por exemplo, estão se sentindo na nossa aula. Podemos construir debates através da tecnologia, gamificar a aula. Podemos interagir de inúmeras e diferentes formas para que a tecnologia também possa nos aproximar. A tecnologia, nesse sentido, pode, além de transformar o processo num processo mais de sentido, mais conectado e eventualmente até mais divertido,
pode diminuir, por exemplo, as distâncias quando a gente está remotamente trabalhando com um colega, com um aluno ou com um professor. Mas a tecnologia, ela é um meio. O que realmente promove, o que realmente engaja é a forma com que professores e alunos acabam interagindo. E essa interação, ela não é dependente da tecnologia digital. Para gerar engajamento, nós precisamos compreender uma nova geração de alunos que está chegando nas nossas escolas e universidades e que percebem o professor para além daquele clássico detentor do conhecimento. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa que teve como base uma pesquisa americana desenvolvida pelas professoras Corey Simler e Megan Grace, e com foco na chegada dos alunos da geração Z nas universidades. Essa pesquisa, ela foi rodada então nos Estados Unidos e através de uma conversa com as professoras, conjuntamente nós executamos no Brasil. E no final a gente pôde até comparar os resultados entre os alunos americanos e os alunos brasileiros. No nosso caso, na nossa pesquisa, nós tivemos quase 2.000 alunos respondentes, quase 2.000 alunos universitários que participaram dessa pesquisa, alunos de diferentes instituições. Tem vários resultados legais, mas eu queria destacar aqui especialmente dois. O primeiro deles está relacionado a como os alunos preferem se comunicar. O item que ficou em primeiro lugar com relação às formas de comunicação, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, foi a comunicação cara a cara, face to face. Em segundo lugar, vem mensagens instantâneas e outras formas aí de relacionamento. Uma outra pergunta também que nós fizemos estava relacionada a qual é o papel do professor para vocês com relação à sala de aula e à interação. Primeiro lugar ficou conselheiro, depois ator principal, transmissor do conhecimento, sim, mediador, motivador, entre várias outras palavras e várias outras formas de perceber o papel do professor dentro da sala de aula na interação com o aluno. A partir dessa pesquisa, podemos observar como é relevante para essa nova geração que está nas escolas e nas universidades a conexão e a relação com o professor, que faz muito mais do que entregar conteúdo. Podemos ver que as competências necessárias hoje para ser professor, elas vão além da transmissão do conhecimento, que é um elemento ainda central, mas que anteriormente representava uma parcela ainda maior da nossa função. Como ser conselheiro, mediador, protagonista, motivador? Como conectar com os estudantes e gerar engajamento? A tecnologia é um meio, mas nós precisamos, como professores, de novas competências para interagir nesse ambiente com novos alunos. Precisamos deixar de lado a perspectiva anterior e desenvolver um processo de projeto que envolve empatia e compreender, conhecer os alunos. Precisamos saber ouvir, saber liderar, saber comunicar, saber engajar, dentre várias competências que estão presentes hoje no dia a dia de um professor. Precisamos desenvolver a perspectiva de um professor que projeta a sua aula junto com os alunos. Afinal, na minha percepção, nós somos sim todos projetistas. Independente da atividade que estamos realizando, nós precisamos considerar fatores como tempo, qualidade, custo e principalmente o valor daquela entrega que está sendo realizando ou até se construindo com esse grupo. Estes elementos todos estão presentes na maioria dos projetos e estão presentes sim no planejamento de uma aula, no planejamento da conexão entre professor e aluno. O que nos faz diferente de máquinas enquanto alunos e professores? Eu sempre lembro de um grande amigo e professor que tive, o pesquisador Andrew Greaves, que diz que ainda não existe algoritmo para a criatividade. A criatividade, a possibilidade do erro, o improviso, a noção de propósito, o desejo de pertencimento, tudo isso e muito mais são coisas que nos tornam humanos. E ser humano, em um mundo repleto de tecnologia, me parece que é ainda mais importante. Sim, a tecnologia é uma grande aliada para a transformação e especialmente para a democratização da educação. Quando a gente considera um país do tamanho do Brasil, isso é ainda mais presente. Mas o que realmente faz a diferença é o uso dessa tecnologia, digital ou analógica, para desenvolver engajamento em alunos e professores,
em um processo de construção coletiva que gera novos conhecimentos. Recentemente, nós fizemos uma outra pesquisa através do desenvolvimento de 90 salas de aula, que tinham como foco principal produzir engajamento entre professores e alunos, um campus novo da universidade em que eu trabalho. Após a concepção, desses espaços, nós realizamos uma pesquisa com professores e alunos. E no caso dos alunos, nós trabalhamos com praticamente 1.000 alunos. Duas questões apareceram com maior intensidade. A primeira questão está relacionada a como o espaço pode diminuir a pressão para que os alunos sentem, por exemplo, quando vão apresentar um trabalho. Um espaço como dessas salas, onde tem paredes riscáveis e o aluno não tem que ficar lá na frente falando com os colegas, facilita, porque na realidade ele está na sua parede, escrevendo algo e os seus colegas estão em volta, quase como numa roda de conversa. A perspectiva é outra. Não é todos me olhando, mas é todos conversando comigo. A segunda questão bastante presente nessa pesquisa, especialmente na etapa qualitativa, está relacionada à importância do professor. A maioria dos relatos qualitativos apontou para a importância de um professor que inspira, um professor que tem uma preocupação em construir uma relação distinta na sala de aula, aonde o aprendizado ele acontece de uma maneira facilitada. Segundo os alunos, o espaço físico ele pode ser um gargalo, se ele for inadequado, ele pode dificultar o encontro entre professor e alunos. A partir dessa pesquisa e de tantas outras mudanças que vemos hoje em dia, a gente pode dizer que espaço físico, metodologia, currículo e tecnologia são sim essenciais para uma transformação na educação. Mas esse processo só acontece a partir da interação entre professores e alunos, debatendo e criando novo. O que nos faz diferente de máquinas enquanto alunos e professores? Nós somos um grupo com competências diferentes, com complementaridades, com propósito, com necessidade de pertencimento e com capacidade de criação. Somos humanos, não somos padronizados, somos únicos. Somos possibilidades de erro, de acerto e de aprendizado. Poderíamos dizer que somos diferentes, eventualmente porque erramos, fracassamos, mas somos diferentes porque aprendemos, cada um de nós à sua maneira. Sempre aprendemos. E se sempre aprendemos, coletivamente, somos capazes de transformar tudo, inclusive um país, através da educação. Muito obrigado.